Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa live. E hoje vamos estar recebendo aqui um convidado mais do que especial para a gente fechar essa semana nessa sexta-feira aqui. Nós vamos estar fazendo uma live com o Murilo Reis, grande parceiro aí, onde vamos falar aqui de como fazer orçamentos altamente assertivos. Essa vai estar show, hein? Então, se você quer ver receber realmente uma experiência prática de como elaborar orçamentos aqui na prática, então fique ligado que eu vou estar chamando aqui o Murilo para a gente realmente fazer uma excelente apresentação que passa para vocês uma experiência incrível, fechou? Daqui a pouquinho eu vou estar chamando, daqui a pouquinho eu já vou estar convidando ele aqui. E só lembrando aqui, né, nós estamos na quinta live dessa semana, onde nós estamos fazendo aqui um aquecimento aqui, preparando já para o nosso evento, para a nossa imersão que irá acontecer dos dias 7 a 12 de setembro. E lembrando que na semana que vem teremos aqui nós vamos fazer na semana que vem uma websérie que vai acontecer direto do canteiro de obras sobre o que de fato é ali o planejamento, gestão e controle dentro do canteiro de obras, beleza? Então fique ligado aí, vou chamar o Murilo aqui para a gente começar então, para a gente falar um pouquinho aí sobre orçamentos na prática. Deixa eu ver aqui, Murilo já está na área, já chamando ele aqui. Só aguardando. Aí, grande Murilo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Murilão. Tudo beleza contigo, né? Na luta de sempre, graças a Deus. Opa, coisa boa, cara. E assim, né? Sai de uma mentoria, já cai numa live e não para, né? Hoje eu comecei, foi 6 horas, abertura da turma da pós, depois live de encerramento da imersão, depois mentoria com os alunos elite e agora estamos aqui. Caramba, isso é porque é sexta-feira, hein? Não é? Isso é porque é sexta-feira. Isso que é dedicação. Depois dizem que você teve sorte, viu, Murilo? Não é? Ó, ontem foi meu aniversário, né? Opa, parabéns aí pra você, O que eu fiz no meu aniversário? Live e depois mentoria com os alunos elite. Porque até 9 horas com a galera, meu aniversário foi com a galera. Bom, comemorando boa companhia com a galera, né? Fazendo o que eu mais gosto, que é estar com a galera. Show de bola, Murilo. Cara, ó, sempre prazer imenso estar aqui trocando uma ideia com você. Sabe que quanto sou fã do seu trabalho aí, admiro muito o que você faz. E antes de mais nada, quero já agradecer por aceitar o convite aqui, para a gente estar batendo esse papo, onde nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre como elaborar, né, de fato, orçamentos assertivos, de uma forma prática, como também fazer a gestão ali dos custos de uma obra, para o pessoal entender aqui como que funciona de fato o orçamento. Não vamos estender muito, prometo aqui. Vamos falar aqui uns 30, 40 minutinhos aqui, só para passar um conteúdo, para te liberar aí também. Sei que quanto o nosso tempo é valioso, né? E você já está aí desde 6 horas da tarde aí na correria, e sei como isso cansa também. Mas antes de mais nada, Murilão, se apresenta rapidamente para o pessoal aí, só para, às vezes, quem não todo mundo te conhece aí, mas só para a gente iniciar nossa live aí. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu moro aqui no Maranhão. Me formei na Faculdade de Engenharia Civil desde 2003 e iniciei a estagiar em obra desde o 4º período da faculdade, estagiei durante toda a minha faculdade. Depois que finalizei o curso, fui direto para canteiro de obras, fiquei 5 anos em canteiro de obras, construindo grandes obras, né? Resort, prédio de múltiplos pavimentos de apartamentos, loteamentos, condomínio de casas de alto padrão. Então, rodei muito em obra. Em paralelo com isso, eu sempre gostei de me testar e comecei a brincar de fazer concurso público, né? Assim, todas as provas que tinha eu ia fazer só para me testar, e acabou que eu comecei a passar em alguns concursos, né? E hoje eu sou engenheiro concursado, né, de um banco público, trabalho há 14 anos. E além disso, né, tenho a minha empresa de consultoria, sou coordenador de pós-graduação, sou presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão. E na carreira acadêmica eu fiz 4 pós-graduações na área de engenharia
né? Engenharia de segurança do trabalho, engenharia ambiental, engenharia de produção e engenharia de avaliação de perícias. E recentemente fiz um mestrado também na área de engenharia de saneamento, para chegar no final, depois de tudo isso, as pessoas dizerem, putz, ele teve tanta sorte. Que baita currículo, hein, Murilo? E é isso mesmo, é o que eu falo. E mesmo você tendo todo esse currículo que tem, nunca para de aprender também, né, Murilo? Esse que é a grande essência, né? De dar um tiro. Cara, eu sempre falo para as pessoas que, assim, se tem uma coisa que alguém já mentiu para você, é achar que você vai parar de estudar. Assim como você vai fazer exercício físico pelo resto da vida, se você quiser ter uma boa saúde, se você quiser ser um profissional de destaque, você vai estudar pelo resto da vida. Isso quer dizer que você vai ter que investir tempo, dinheiro e Uhum. disciplina para que você possa cumprir os seus objetivos. Não há atalhos. Você vai ter que percorrer esse caminho. Então, se você vê aqui esse monte de livro aqui, ou nessa parede aqui, 7 diplomas, é investimento de tempo, dinheiro e disciplina. Como diz, não é quadro decorativo de parede, né, ô Murilo? Nem livro É, para estante. exatamente. E justamente, até porque todo dia sempre tem atualizações, né? A gente está num mundo que as informações estão mudando muito rápido, principalmente com a pandemia, né? A pandemia acelerou esse processo. Nós podemos ver aí a quantidade de pessoas vindo para o meio digital, começando a buscar conhecimento no meio digital, começando a aparecer aqui e também essa velocidade da informação, o tanto que corre rápido. Então, se você não se manter atualizado, você vai acabar ficando para trás, que eu gosto sempre de dizer, né? Que você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem se você pretende estar no mercado amanhã. Porque aí você acaba ficando paralisado no tempo, né? E isso é muito bom. E desses pontos, inclusive, para até a questão de orçamento, nós temos aí essa alta dos preços, né? Que a gente pode, que pelo menos eu aqui tirei muitas lições sobre isso, sobre você conseguir ter não só uma maior assertividade, mas quando a gente começa a enfrentar problemas, a gente começa o quê? Mergulhar mais de cabeça para entender mais a fundo o que aquilo ali está ocorrendo, o que está acontecendo. Um desses pontos foi a questão do orçamento. Por quê? Como os preços estavam mudando periodicamente, aumentando para lá, para toda hora aumentando, vai e volta, e aí eu tive que ficar o quê? Toda hora ficar atualizando o orçamento, vendo como é que estava em relação ao preço inicial que havia sido estipulado, como que estava sendo a atualização, qual que era o impacto que estava gerando. E assim, a partir do momento que você começa a fazer uma atualização e uma revisão, você começa até pontuar alguns pontos que às vezes não estava discriminado no orçamento. Isso você já vai começar pegando como banco de dados. Você já vai aumentando aquela capacidade de fazer orçamentos mais assertivos. Esse foi um grande ponto. Depois eu vou estar comentando um pouco melhor aqui sobre como que eu fiz com relação ao preço, o orçamento aqui das obras, que igual a gente iniciou um empreendimento de 27 pavimentos em 2020. Os preços foram baseados todos em outubro, novembro, dezembro de 2019. E aí começou a obra em 2020, aí já veio pandemia em 2020, e aí aquele aumento absurdo dos preços. E hoje, a hora que eu fui analisar, uns 2 meses atrás, fui fazer um comparativo, estava dando uma diferença assim, de um exemplo, um concreto que estava com uma verba estimada de 1.800.000, esse concreto estava dando 2.200.000. E aí o que acontece? Só um concreto estava dando 400.000 de diferença. E aí você fala, putz, e agora? O que fazer, né? Aqui esse grande ponto é você levantar tudo para você analisar junto com a construtora quais serão as melhores soluções. O que vocês vão adotar, né, para minimizar isso, para conseguir uma negociação ali com o fornecedor, enfim, tem que estar sempre analisando. Por isso que eu falo a importância de você obter dados, né? Porque quando você obtém dados, você consegue tomar as decisões. Caso contrário, eu não estivesse fazendo esse controle, essa atualização, a gente só veria esse prejuízo lá no final. E aí o impacto seria assim, putz, aonde que foi parar esse dinheiro que eu não tinha percebido? Isso sem contar o aço, né, Murilo? Porque o aço aumentou muito mais. E na, Exatamente.
Não, como que você, na qual você trabalha, principalmente a Caixa, né, com relação a Sinap, a esse, o que tem mudado com relação a esses números, de uma forma prática, e o que você tem visto isso aí no mercado, como você tem visto isso no mercado? Bem, primeiramente, eu queria só reforçar algumas coisas que você falou e que eu acho muito importante, que é essa questão da atualização, né? E assim, não existe, talvez, área na engenharia que as mudanças sejam tão rápidas quanto na área de orçamento. Então, pessoas que começaram ou que estudaram orçamento de obras há 2 anos atrás, não se atualizaram, já estão defasados em alguma coisa. Eu acho impressionante, Vinícius, como, por exemplo, dar um exemplo aqui de algo que me perguntam todo dia, sobre desoneração da folha de pagamento. Cara, isso é uma lei de 2013. Nós estamos em 2021 e tem gente que não sabe o que é uma desoneração. Então, assim, mostra o quanto que as pessoas. Eu costumo falar que essa é uma das áreas mais fáceis da engenharia, porque eu só trabalho com 4 operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu não faço uma integral, um diagrama de momento fletor, nada disso. Mas, em Sim, compensação, eu tenho que estar todo o tempo atualizado, porque as coisas mudam muito rápido, né? E como tu falaste, essa questão do mercado passar por esse chacoalhão com essa pandemia, que trouxe muitas coisas boas no sentido da construção civil, claro que toda a tragédia humana, né, não estou falando sobre isso, mas na construção civil bombou em 2020, em 2021 está bombando mais ainda e a perspectiva para o ano que vem é mais ainda. Tanto que falta material de construção no mercado. As empresas construtoras do Brasil inteiro mandaram buscar 20 mil toneladas de aço sim. na Turquia, porque não tem no mercado nacional. Então o mercado está bombando, bombando, bombando. E essa questão de faltar material e dessas altas de preço, que em alguns casos chegaram a 150% em alguns itens do canteiro de obras, uma obra, faz com que duas coisas. Mostre a importância do orçamento e do planejamento de obras para as empresas e Perfeito. também uma crise como essa é uma oportunidade de ouro para mostrar os bons profissionais. Por quê? Porque o bom profissional vai precisar fazer os orçamentos cada vez mais assertivos para evitar isso, coisas que antes não se preocupava muito com as questões contratuais, o quanto isso é importante, as questões contratuais para agora você renegociar um preço, você pedir um aditivo, né? Quanto é importante você saber fazer um reequilíbrio numa planilha para poder exatamente mensurar o impacto, né, no orçamento dessas altas de preço. Então, tudo isso só mostra o quanto é importante a gente estar capacitado para fazer esse negócio. E quando vê uma crise dessa, né, tu tá lá no boom, tá todo mundo ali na crista da onda. Quando o negócio chacoalha, vai ficar por cima só quem realmente tem o conhecimento e a competência. Então, a crise vem para isso. Cara, e você falou questão de oportunidade, né? Toda crise existe uma oportunidade. Esse é o grande ponto. E trazer um exemplo aqui de uma aluna minha, que ela trabalha no setor público, de obras públicas. E aí, ela, quando aconteceu esse aumento de preço, e aí ela trabalha mais de 10 anos nessa área, e ela tem um contato de diversas construtoras nesse meio público. E aí, quando aconteceu essa alta de preços, ela, por lei, né, pode acontecer um reequilíbrio de preço. Só que, às vezes, muitas construtoras não sabem daquilo ali. E aí, o que ela fez? Ela falou assim, cara, todas as empresas podem fazer isso. Às vezes, as pessoas estão deixando dinheiro na mesa. O que ela fez? Ela estruturou um modelo de negócio ali e começou a disparar e-mails para as construtoras e ligar para as construtoras de obras públicas, primeiro, falando oportunidade que eles tinham de poder fazer um reequilíbrio de preço. E às vezes a construtora até sabe disso, mas não sabe como fazer. E Não aí, tem quem faça. como é que é? E não tem quem faça. E não tem quem faça. E aí o que ela fez? Ela começou a ligar e justamente nesse problema que existia, começou, né, a contactar as empresas falando desse problema e que ela poderia fazer um reequilíbrio de preço. E que ela tinha, aí ela falou do pacote que ela estava fazendo, tal, e que poderia fazer isso, e ela ganhava um percentual em cima daquilo que ela conseguia ganhar de equilíbrio de preço. Agora, imagina se ela surfou ou não numa onda.
Cara, qual empresa que não ia querer, que não ia, porque ela não estava cobrando para fazer isso. Ela ia ganhar um percentual em cima do que conseguisse do equilíbrio. E a E empresa era ia um virar, dinheiro, não, não e era quero, um não. dinheiro, e era um dinheiro dado como perdido, né? A empresa nem quis. Estão perdidos. Isso é você estar o quê? Preparado para as oportunidades que aparecerem. E justamente o que, igual você falou, né, do problema da pandemia, infelizmente aconteceu isso, a gente não está olhando a questão, o lado humano, sanitário aqui, mas em todo problema você tem que olhar com uma visão de que, ok, problema aconteceu. Como que eu posso agora pegar uma oportunidade disso para me criar uma solução ou me sair disso aqui? Porque se você ficar só batendo no problema, você nunca sai do lugar, você não consegue aproveitar as oportunidades. Então, a gente precisa entender isso, né? Que em todo problema existe uma oportunidade com uma solução. E justamente o orçamento, ele é porque eu sempre digo o seguinte: por que toda empresa trabalha, né? Com o quê? Para obter lucro. Isso é fato, a não ser que seja ONG. Então, toda empresa trabalha para obter lucro. Se você apresenta para as empresas uma solução que visa melhorar melhorar a lucratividade da empresa, com uma redução de custo, redução de desperdícios, e aí você consegue o quê? Está oferecendo uma solução para a empresa que vai impactar diretamente nos custos e no lucratividade dela. E o orçamento, eu falo que é um dos pontos, até você mencionou, que é um dos pontos mais importantes na construção, que ele trata justamente disso. Ele mexe diretamente no que a empresa vai ganhar ou não. Então, teve até uma obra que eu estava de um amigo, a gente estava conversando, teve um problema em um bloco lá da fundação que tinha sido locado errado. E aí ele estava contando lá que teve que fazer todo um reparo, puxar o bloco para lá, depois o bloco teve que se cavar por baixo, colocar mais ferragem, enfim. E aí estava calculando lá o que dava o que foi o prejuízo, quase 50 mil reais por causa de um erro de locação de um bloco. Na verdade, errou o pilar. Na verdade, o bloco e o pilar. Aí teve que chegar o pilar, e era um dos pilares principais, que ele chega, que ele vai até lá em cima, até que faz parte do sustento da caixa d'água também. Então era algo assim, ó, o projetista teve que fazer um novo projeto só para aquele bloco, e olha o impacto que isso teve no orçamento. Aí falar, isso estava previsto no orçamento? Não estava. Então aí já é um grande custo. Mas provavelmente, Vinícius, mas provavelmente, eu não sei qual é o caso aí, uma das coisas que acontece muito esse tipo de problema é o famoso barato que sai caro, né? Às vezes a pessoa deixa de contratar uma equipe de topografia para fazer aquelas locações com gabarito, com linha, né? Que a linha, que o vento bate, mexe na linha, e aí depois lá na frente vem um problema gigantesco pelo barato que saiu caro. Sabe o que foi esse aí? Prego errado no gabarito. É tipo, eles colocaram um prego, aí o prego estava errado, aí foi, marcou um outro pra cá e colocou, mas não tiraram o prego errado. Aí puxaram uma linha do outro e só foram ver isso depois que já estava concretado. E era um dos principais pilares. Então, assim, isso mostra a importância de você também ter a gestão dentro do canteiro, né? Saber fazer realmente executar ali dentro. Mas eu só trouxe esse exemplo para mostrar o impacto no orçamento que você tem ali, caso você não consegue fazer. E erros como esse, a gente tem vários também, como perda incorporada, né, Murilo? Que é aquelas perdas que não saem como entulho, mas que, por causa de um defeito na obra, um erro na alvenaria, corrige na massa, aí estava previsto 2 centímetros, você gasta 3 centímetros, e aí vai só virando aquela bola de neve. Contrapiso, está previsto 4 centímetros, você fez o contrapiso com 7 centímetros. E aí? Você estava computado esses 3 centímetros no orçamento? E às vezes esse dinheiro vai embora, e a hora que você vê, fala, cara, aonde que eu gastei mais aqui que eu não vi? Eu comprei aqui tudo certo, eu comprei, executei na quantidade certa. Só que a hora que você começa a somar detalhes, aí realmente vai embora. Eu vou te contar uma sobre essa daí, o pessoal aí utilizar na sua vida prática, né? Quando eu estava na primeira obra que eu estava, uma das primeiras obras que eu estava como engenheiro, eu fazia o cálculo todo certo do concreto da laje, né? Quanto que ia pegar, e começava a faltar. Por exemplo, eu calculava 100 metros, aí dava 104.
Aí, não, peraí, aí eu ia revisar tudo, né? Se a forma estava ok, se o nivelamento estava ok, não, tá tudo certo. Cara, tem uma coisa acontecendo errado. Aí qual foi meu estalo? Eu peguei, mandei fazer na obra uma caixa de madeira, né? De madeirite, né? De chapa de madeira compressada, com um volume certo de 2 metros cúbicos, né? Medido na trena. Uhum. E mandei a concreteira trazer um caminhão só com 2 metros cúbicos. Eu disse, olha, eu estou aqui fazendo uma escada e tal, eu inventei uma desculpa e mandei vir um caminhão de concreto com 2 metros cúbicos. Para quê? Pedi para ele jogar o concreto do caminhão betoneira dentro da caixa, para ver se ia chegar nos 2 metros cúbicos, né? E aí o que acontece? Faltou lá um palmo de concreto. Aí Olha isso. o que eu fiz? Eu calculei quanto que a gente perdia por metro cúbico, né, de concreto devido a estar vindo pouco e pedi para eles, né, fiz um ofício lá comprovando tudinho, a gente pediu para eles o ressarcimento do valor pago a mais em 3 lajes. Isso gerou Olha. um crédito para a construtora aí de quase R$ 80 mil, né? E aí tudo isso eu fiz, cheguei para o meu chefe, ó, consegui esse crédito aqui. E eu falo muito disso, que a gente tem que olhar com os olhos do dono, né, a obra que a gente está fazendo e procurar, e além de fazer, mostrar o resultado. Porque ninguém quer saber o quanto se esforçou, o quanto se cansou, o quanto está cansado, quer saber quanto resultado tu trouxe. Então, uma coisa que eu aprendi desde estagiário é que eu fazia um relatóriozinho mensal, mostrando, olha, minha obra está assim, em relação ao orçamento está assim, em relação ao cronograma está assim, e eu consegui gerar esse mês, fazer uma conta ali aproximada, aproximadamente tantos R$ 1.000 de economia para a obra. O que aconteceu com isso? Eu, em 2 anos de formado, aumentou meu salário 9 vezes e eu comecei a ganhar o mesmo salário que engenheiros que tinham 20 anos na empresa. E também, todo mês que eu ia receber meu salário, tinha lá um bônus para mim, um presente, né? Porque a primeira vez eu não fui lá, né? Poxa, meu salário veio errado, veio a mais. Não, Murilo, tu me faz uma economia, tu conseguiu um crédito para mim de R$ 80 mil de concreto. Se eu não te desse aqui R$ 1.200 de um prêmio, pô, eu estou conseguindo um resultado para mim, um lucro para minha empresa, eu não vou te contribuir com alguma coisa. Então, assim, eu fui muito valorizado devido a pequenas coisas que eu fiz, como demonstrar o resultado do meu trabalho. Ninguém quer saber o quanto está cansado, quer saber o resultado que tu traz, é isso que importa. Eu falo muito isso, eu bato muito nessa tecla. E tão importante quanto você fazer o trabalho direito é você demonstrar esses resultados. Exatamente isso que eu fazia. Fazia uma planilha ali, ó. Olha, esse mês aqui estava previsto isso, isso e isso. A gente conseguiu fazer isso, conseguiu gerar uma economia disso. Acabou. O cara, no final das contas, a gente volta lá no início. O que toda empresa visa? Lucro. E aí o cara quer ver o quê? Você deu mais lucro para ele? Tá aqui, você vai ser valorizado. Essa é a visão do gestor de obras. Eu falo que tem dois tipos de engenheiro, né? Que é o que realmente gestor de obras, que é um engenheiro que consegue ter a visão à frente, que faz justamente isso aí que você está fazendo, e o tocador de obras. Aquele cara que não consegue ter uma visão à frente do que realmente tem que ser feito, não consegue visualizar os resultados, não consegue ter a visão de dono e simplesmente sai tocando a obra. Não tem um planejamento de se aquilo ali tem feito agora ou não, qual é a melhor forma de você montar um plano de ataque, e aí você só simplesmente vai tocando. E aí você só consegue visualizar se a obra vai entregar no prazo ou não, só quando você está chegando no final e você fala, putz, velho, a obra vai estourar o prazo, vai estourar o orçamento e eu tô lascado. É tipo Não, eu falo muito, Vinícius, que o tocador de obras, ele compete com o mestre de obras. Então a pessoa diz assim, poxa, por que a empresa tal não tem um engenheiro? Porque, cara, se tu for pegar um engenheiro que vai fazer exatamente o que o mestre faz, que é tocar a obra, que é dimensionar os operários lá e não saber como é que está o custo, isso. não saber como é que está o planejamento, não saber quando é que a obra vai terminar, para que vai pagar um engenheiro? Paga só o mestre. Ou paga, sei lá, R$ 2.000, 1.500 para o engenheiro, só porque é obrigado a ter uma RT. Agora, um profissional que tu chega no final do mês e tu mostra que tu gerou R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000 de resultado para a tua empresa, seja em economia de recursos, seja em manter a obra dentro do cronograma e tudo, cara, qual empresa vai querer dispensar alguém que está gerando resultado e está comprovando o resultado? Não tem como, pessoal, não tem como. Então, essa briga o engenheiro ganha pouco. Não, o engenheiro ganha pouco é aquele que não entrega resultado. O que entrega tem mercado aí adoidado, eu não tenho a menor dúvida disso.
Esses dias para trás teve uma discussão muito polêmica, né? Com relação a essa questão do piso salarial para engenheiro. Não vou entrar no mérito disso, não, se tem ou não tem que ter, mas pegando essa visão aí, cara, você tem que preocupar com isso, não. O que você tem que preocupar é o que você está produzindo para a empresa. Que aí sim você vai ser valorizado a partir daquilo ali que você estiver gerando. Agora, se você simplesmente fazer o que todo mundo faz, você vai ser somente mais um no mercado. Esse é o Exatamente. ponto. E trazendo para umas práticas de orçamento, Murilo, que eu comecei a. Eu gosto muito, né, eu coloco muito em prática, né? Eu vou fazendo e vou sempre analisando ali os orçamentos e melhorando um para o outro. Enfim, como eu mexo aqui em grandes obras, eu comecei a ter uma preocupação muito grande, o quê? Comecei a analisar os orçamentos através dos processos construtivos. E aí eu tive uma sacada assim não é algo estrondoso, mas é algo que às vezes a maioria das pessoas não param para pensar, que se eu quero ter um orçamento assertivo, qual que é a melhor forma que eu encontrei para fazer? Quando eu vou fazer um serviço, um exemplo, vou executar uma concretagem da laje. O que eu preciso para a execução da laje? E aí eu comecei o quê? A desmembrar todo aquele serviço. E não é só concreto, aço e forma. Não. Eu tenho concreto, aço e forma, mas espera aí. Para me fazer esse concreto aqui, eu já tenho uma bomba. Essa bomba, aqui o pessoal cobra R$ 30 o metro cúbico com concreto. Então, beleza. Então, não é só o concreto. Eu já tenho que embutir a bomba. Para me colocar a armação ali na laje, eu tenho os espaçadores. Opa, peraí. Em alguns orçamentos, eu já tinha cometido o erro de não colocar espaçador. Eu fui analisar na obra aqui, só com relação a espaçadores na obra, estava previsto um custo de R$ 70.000 de espaçadores, uma obra de 27 pavimentos. Aí eu falei, cara, olha isso, se eu esqueço o espaçador nessa obra, porque eu fui fazendo e desmembrando tudo isso. E aí eu cheguei depois e fui analisar o quê? Na hora da compra do piso. Aqui a gente está em Minas e o pessoal compra piso lá em Curitiba, na Porto Belo. E aí, quando eles vem esse piso, vem em frete. E aí eu fui começar a analisar diversos serviços que a gente compra, diversos insumos que a gente compra e que a gente paga frete também por aquilo ali. E que não era computado no orçamento. E aí eu acabei de fazer um orçamento agora, numa obra no sul de Minas, em um edifício de alto luxo, de 33 pavimentos, só de frete, e sem contar desmobilização de maquinário de fundação, que só uma desmobilização de um maquinário lá foi R$ 70.000. E a outra coisa, às vezes a gente esquece de contabilizar também esse maquinário, essa desmobilização. E aí eu fui analisar, a gente foi pontuando frete ali, deu cerca de 180.000 de frete. E aí é algo que às vezes a gente esquece de computar. Então, um dos pontos que eu peguei para ter uma maior assertividade dentro de cada um desses serviços que estão sendo executados na obra é pegar o quê? Colocar o serviço e colocar tudo que vai depender, todos os insumos e mão de obra para aquele serviço. E pontuando. E mais do que isso, analisando realmente na prática. E vendo o que está sendo executado, como que está sendo executado, o que está precisando, o que não está precisando. Igual a gente foi concretar um bloco, e aí no bloco, pela quantidade de concreto que tinha esse bloco, foi utilizado o gelo. E aí, além do gelo, foi feito também o grau de medição de temperatura do concreto. E aí, olha a quantidade de itens que contempla ali dentro do orçamento, que na maioria das vezes a gente deixa passar batido. Claro que a gente não vai conseguir cercar tudo, né? Mas o que eu estou querendo dizer uma forma para a gente ser mais assertivo possível no orçamento que eu vejo é a gente pegar e desmembrar cada um dos serviços, item a item, e ir verificando isso no canteiro de obras, sempre que tiver oportunidade. E aí você vai montando um banco de dados para depois, quando você for montar outros orçamentos, você vai ter uma assertividade muito maior, porque você já vai estar sabendo exatamente como que funciona. Porque eu até
você mencionou, né, que você teve uma experiência muito grande no início com execução. Por isso que você hoje é um dos mestres aqui em orçamento e você consegue ter uma visão muito clara disso, né? E um ponto que você cita muito, que eu gosto muito também, essa questão de elaborar um orçamento assertivo, quando você não entende aquele processo, você ou contrata ou chama um amigo que faz uma parceria com alguém que é especialista naquilo ali. Que aí você consegue, de fato, ter uma assertividade maior. Porque você entra com a visão do orçamento, ele entra com a visão do que realmente precisa para elaborar o orçamento. Perfeitamente. Isso eu falo demais, né? As pessoas, o grande problema das pessoas na área de orçamento é que, por ser muito fácil, né, como eu disse, é só uma planilha, soma, multiplicação e tal, as pessoas às vezes aprendem na faculdade a utilizar tabelas prontas, né, Sinap, CPO, etc. e tal, achando que isso vai ser a solução do problema. E, na verdade, se a gente não entende sobre a execução da obra, a gente nunca será um bom orçamentista. Então, por isso que conhecer o sistema construtivo é fundamental. O que eu percebo dando aulas de orçamento é que as pessoas, muitas vezes, o problema delas, a deficiência delas, é da parte prática. Elas não têm prática nenhuma. Então, como é que tu vai fazer um bom orçamento sem a prática? Você precisa conhecer o processo construtivo para poder fazer um bom orçamento. Você com isso, eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Pega um projeto de uma laje e você olha lá a planta de forma do estrutural. Se tu pegar uma laje que tenha pé direito duplo e uma laje que tenha pé direito simples, na planta de forma, ela é a mesma coisa. Aí se você olha o corte, você percebe, opa, essa aqui tem um pé direito mais alto. Só que se tu for pegar, por exemplo, uma composição de custo de uma laje lá no Sinap, não tem a diferença entre laje com pé direito duplo, pé direito simples. Então, se tu não conseguir enxergar, pô, essa aqui eu vou pegar 2 fileiras de escoramento. Então, se tu não conseguir imaginar isso, visualizar na tua cabeça, para te poder fazer a adequação e montar a tua composição, tu vai furar todos os orçamentos. Por isso que eu digo, você não é obrigado a ter experiência. Assim como eu tenho 18 anos de formado e não tenho experiência em alguns tipos de obra. Agora, quando eu preciso fazer um orçamento de algo que eu não tenho experiência, é o que tu falaste, eu chamo alguém para fazer junto comigo. Por quê? Porque a pessoa vai conseguir enxergar esses detalhes que eu, Murilo, por não ter aquela prática, não consigo enxergar. Por mais detalhado que esteja o projeto. Aquele insightzinho sobre, pô, isso aqui vai ter uma dificuldade de executar, hein? Porque vou ter que botar o escoramento e tal. Esse insight quem tem é a pessoa que executa. Então, ele fazendo junto comigo, ele enxerga isso e eu transformo essa informação em números dentro do orçamento. Então, eu tenho que ter essa humildade de buscar a parceria. E entenda o seguinte, você que está assistindo a gente aqui, que, beleza, mas eu vou ganhar menos, né, Murilo? Claro que vai ganhar menos, está dividindo o serviço com outro colega, mas tu vai ganhar menos em dinheiro. Mas em experiência, em conhecimento, tu está ganhando muito. Com certeza. E essa questão, né, de montar um banco de dados para estar utilizando depois em obras futuras, tá sempre colocando aqui. É uma experiência que você pega, que você leva para sua vida, carreira profissional. Então, isso muita gente fica batendo muito com relação a certificado, né? Para aumentar o currículo, para melhorar isso. Cara, não existe um currículo melhor do que você ter ali uma bagagem, mesmo que seja ganhando menos ali, mas que você fez parcerias com outras pessoas e que você computa aquilo ali no seu currículo, que você teve experiência com isso aqui, já trabalhou com isso aqui. Então, uma coisa que eu até costumo falar muito que as pessoas só entram nessa questão de portfólio, às vezes a pessoa fala, eu não tenho experiência, eu não tenho isso. Você, às vezes, independente se você, às vezes, estagiou em alguma obra, fez um trabalho aqui, isso aí você já tem que considerar para o seu portfólio na hora de se apresentar. Porque, igual eu falo, eu tenho mais de 10 anos de experiência na engenharia e construção. Só que eu tenho 10 anos de formado? Não. Mas eu não tenho 10 anos de engenharia e construção? Tenho, porque na verdade eu comecei estágio desse segundo período e já atuando em obras. Então, isso conta com a minha experiência. Porque se eu tivesse deixado para começar a atuar só depois de formado, aí eu não teria aquela bagagem ali para trás. Então, eu não tenho anos de formado ali, mas de experiência
construção? Tenho. Porque aí foi Minha Casa Minha Vida, obras verticais. Tanto é que no sétimo período eu estava abrindo uma construtora. Então, esse é o grande ponto que as pessoas têm que se atentar aí. Quando às vezes dizem também que não tem experiência, né? É por isso que eu digo que o mais difícil estágio é o primeiro, né? Porque aí tu não tem experiência nenhuma. E aí tu começa a perceber, quando tu faz o primeiro estágio, que aquilo, como já vai no teu currículo uma experiência, eu percebi isso nitidamente. Quando eu ia, a partir do primeiro estágio, que eu ia concorrer a outros estágios, era nítido. A pessoa olhava o meu currículo, estágio, olhava outro currículo, o cara nunca fez um estágio, ele dá a preferência para mim. Então vamos deixar, vou falar para o pessoal aqui, não deixem de romantizar. A experiência conta muito mesmo para estagiário. E não me venha com aquele papo de, Muito. mas se eu não tiver a experiência, se eu não tiver a primeira oportunidade, eu não vou ter experiência. Cara, te vira. No teu bairro aí que tá cheio de gente construindo e fazendo reforma. Bate na porta lá e diz assim, ei, eu posso acompanhar a tua obra? Eu sou estudante de engenharia, eu quero acompanhar a tua obra sem ganhar nada. Eu quero ter alguma experiência. Ainda que seja uma reforma de um banheiro, tem coisa ali para tu aprender. Justamente. Porque eu costumo dizer, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Porque, na maioria das vezes, as pessoas, mas como é que eu faço? Cara, se falta de experiência fosse um requisito para as pessoas começarem algo, ninguém nunca teria começado nada. Porque como é que vai começar se não tem alguma coisa, quando se começa do zero, tem que sair de alguém que nunca fez aquilo ali. Então, assim, as pessoas realmente têm que parar com essa questão. Eu até fiz um post ali, pedi para as pessoas comentarem. Qual que é o seu principal problema que você vê hoje para se tornar, de fato, um gestor de obras ou para conquistar espaço? Eu não lembro exatamente. E aí eu coloquei 4 opções. A maioria das pessoas responderam. Opção A, falta de experiência. Cara, para de ficar se vitimizando que falta de experiência é problema para você se inserir no mercado de trabalho. Quando você pega uns insights, igual tá pegando dessa live aqui, ó, é você ir para o mercado, mesmo que você às vezes não ganhe. Meu primeiro estágio, meus primeiros 2 estágios, durante 2 meses, foi sem remuneração. Meus primeiros estágios foi sem remuneração. Fui na obra porque eu queria aprender. E aí, a hora que eu saí dali, eu já fui chamado já fui tratado recebendo um salário dentro da empresa. Por quê? Comecei a demonstrar valor, comecei a demonstrar resultado, e mesmo sem receber nada, a empresa virou e falou, peraí, realmente esse cara está contribuindo. E aí não pensou 2 vezes em contratar. Entendeu? Então, Vinícius, eu quero te fazer uma pergunta. Diga aí. Tu já está há quanto tempo na rede social mostrando o teu dia a dia em canteiro de obra? Eu comecei em fevereiro de 2018. Quantas pessoas, eu tenho certeza que tem muito seguidor da tua cidade, quantas pessoas já te pediram assim, Vinícius, eu posso ir lá visitar a tua obra um dia? Cara, pouquíssimas. Pouquíssimas. E eu já deixei isso bem claro aqui, que quem quiser vir aqui conhecer, pode só me ligar, me agendar aqui, pode me chamar aqui no direct, que eu abro as portas aqui para vocês conhecerem tranquilamente. Já coloquei isso. Mas, assim, pouquíssimas. Pessoas querem, elas querem, mas não querem se esforçar. Elas querem, assim, algo que elas querem ganhar, né? Não, mas eu quero isso só para aprender. Então, eu falo muito o seguinte, as pessoas não querem, elas acham que querem. Porque se elas realmente quisessem, elas faziam esse tipo de coisa, né? Eu falo coisa assim, eu dou aula em faculdade há 10 anos. Eu confiro nos dedos de uma mão as pessoas que se colocaram assim, Murilo, eu posso te acompanhar em uma avaliação, eu posso te acompanhar em um orçamento, ou quando eu tive alguma obra, fazendo algum vídeo, alguma foto dentro da obra, Murilo, onde é que é essa obra? Eu posso visitar, eu posso deixar meu currículo? Cara, eu confiro nos dedos. E olha que eu tenho muito seguidor aqui do Maranhão, até porque eu era professor de faculdade. Mas as pessoas, como tu falou, elas querem que chegue no WhatsApp delas um anúncio, para elas mandarem o currículo delas por e-mail. E já vai ser. Ó, você sabe quantas pessoas que... Aí eu tô parando aqui, tô analisando agora. Quantas pessoas, desde 2018, que realmente mandaram a mensagem e falaram, Vinícius, eu quero muito conhecer essa obra aí, eu quero aprender, eu posso passar um dia aí? 2 pessoas, 2 alunos.
Dois, Murilo. Dois alunos. Estou parando aqui, lembrando aqui agora que vieram e passaram um dia na obra aqui, andaram, conheceram os processos, viu como que funciona. E ele assim, até chegou no final e falou, cara, Vinícius, putz, velho, você não sabe o tanto que a minha mente abriu. O que eu fiquei aqui com você em um dia, eu aprendi mais aqui de um ano na faculdade. E mais do que você só ir na obra, porque como o cara, ele demonstrou, porque eu gosto muito de pessoas também, né? Eu sei que você também é desses. Se o cara se empenhou, e ele não era de era de uma cidadezinha aqui perto, ele andou 100 km, veio para cá, passou o dia todo aqui. Aí eu fiz questão, eu falei, não, eu quero dar aqui uma aula prática dele mesmo, mostrar de forma bem bacana. Porque se o cara veio aqui e pediu, ele quer aprender. Então, eu vou fazer esse tempo dele valer a pena. Então, aí foi uma questão. E eu fico velho, um dia aqui valeu mais. Só de ver como que funciona na prática, o processo, controle de estoque, controle visual, e você explicando aqui na prática, velho, isso. Aí, quando o cara sai com ele já sai com uma outra visão para o mercado de trabalho. Tem certeza que alguém pegar aí com você imóveis, for elaborar um orçamento, for fazer passar um dia com você, que o cara, tipo, mente num nível ali que ele sai uma outra pessoa. Então as pessoas têm que querer. As pessoas têm que querer, têm que ir buscar a prática, porque de fato, quem tem experiência, quem tem prática, sai na frente do mercado. Mas a experiência não quer dizer que nem sempre tem que ser remunerado. Vá, busca ali uma experiência, um estágio sem remuneração no início, começa a mostrar a que em breve você vai ser valorizado por isso. Eu falo muito assim, que na pior das hipóteses, na tua cidade, tá tendo alguma obra pública, uma prefeitura asfaltando alguma coisa, cara, desce do ônibus, do carro, onde tu tiver, fica ali uma meia hora, uma hora. Cara, sempre tem o que aprender, sempre tem o que alguma experiência, sempre tem um network para fazer. E assim, quando eu indico isso, eu tenho vários alunos que já conseguiram oportunidade dessa forma, né? Começou lá a ficar olhando, né? E aí a pessoa às vezes precisa, vai lá, chama. E outra coisa que eu deixo muito claro para os meus alunos, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, tu não tem que pedir estágio para aprender, né? Porque a empresa não é obrigada a te ensinar nada. Tem empresas que fazem isso. Então, tu tem que chegar lá tendo já uma base para te ter algo a oferecer. Então, por exemplo, olha, eu sou bom em Excel, tu não está precisando de alguém para fazer uma medição? Eu estou disposto a fazer para ti, em troca eu quero só aprender, enfim. Então, quando tu chegar lá com algo para oferecer, a probabilidade de tu ser aceito é muito maior do que quando tu chega lá só querendo aprender, né? Porque a pessoa, não, peraí, o que eu vou te ensinar? Justamente. Eu falei isso, acho que foi ontem na live que eu estava fazendo, que existe uma diferença muito grande quando você simplesmente para pedir de emprego ou de estágio e quando você chega tendo uma função para a empresa. Olha como que é totalmente diferente a forma como a empresa parte, a forma como a empresa vai pegar aquilo que você está. Então, as pessoas têm que começar a analisar. E de estágio, de emprego, é muito diferente de você realmente ir lá e apresentar uma solução. Ó, tem até o Paulo Ricardo colocou aqui, ó, existe pedir um estágio, um professor de estrutura para estagiar para aprender, e hoje eu sou sócio dele. Mas nem sempre isso é bom falar só para aprender, né? Tem que também somar, mas já foi um depoimento, olha aí, que hoje é sócio. Simplesmente ele foi lá e pediu para realmente, foi batendo de porta em porta, para querer aprender. Sim, temos que mostrar que é a empresa que precisa da gente, né? Justamente, Fabiano, falo muito isso. Por que a empresa deveria contratar? Qual que é o diferencial que tem ali? Eu tive esse insight, Murilo, olha que incrível. A gente tem uns insights. O áudio está melhor aí, pessoal? Estão falando que está falhando? O teu áudio está dando umas picotadinhas. Caramba, hein? Deixa eu ver. Estranho, não sei por que está falhando, não.
Mas vamos lá, vou É falar como de se fosse, forma. é como se fosse a internet. Pois é, eu até analisei a internet aqui, mas está ok. 280 GB rodando. Não, mas agora melhorou, agora melhorou. Melhorou? Deve ter sido Melhorou. alguma oscilação que deve ter se dado aqui. Olha aí para pessoal, se melhorou, se tá ok agora. Fala mais brandamente aqui. É, perdi perdi agora o que eu estava falando. Ai, caramba, agora fugiu o que eu estava falando. Alguém me lembra aí do que era? O que eu ia começar a falar? Nossa, tô branco agora. Ah, agora, só porque agora ficou bom, agora eu esqueci o que é. Deixa eu relembrar aqui. Tu Eu leu tava... a mensagem da Fabiana dizendo que a empresa ela tem que mostrar o que a empresa precisa da gente. Aí tu ia falar alguma coisa sobre isso. Verdade, foi sobre isso. Que a empresa precisa da gente. Ah, beleza, lembrei. O insight que eu tive justamente quando eu estava lá em 2017, e eu tinha quebrado na minha empresa, eu precisava o quê? Me reerguer, né? Eu estava ali quebrado, desempregado. E disso eu estava como muita gente aqui, sem saber para onde ir. Eu até tinha uma certa experiência, mas eu não sabia como ir para o mercado de trabalho, como me empresas. Eu ficava assim, cara, e agora? Pensei o quê? Enviar currículo atrás de currículo. Eu pegava um e-mail ali, saía enviando, né, achando que aquilo ali ia resolver alguma coisa. E aí teve um dia que teve uma vaga que deu cerca de uns 1.000 candidatos para uma vaga. Aí na hora que eu vi isso, eu falei assim, cara, por que a empresa deveria me contratar e não contratar o meu concorrente? O que me difere? Qual que é o meu diferencial dos outros 999 que a hora que eu parei para analisar, eu falei, porra, eu não tenho diferencial nenhum. Eu não tenho nenhum porquê da empresa me contratar. Foi aonde a chave virou. E aí eu falei, eu tenho diferencial. Fazer diferente do que todo mundo já faz para eu conseguir ser visto com diferencial no mercado de trabalho. E aí eu comecei o quê? A desenvolver minha própria metodologia de trabalho. Que aí hoje eu vendo como consultoria aqui nas empresas. Eu vendo para grandes obras, grandes empresas. E esse foi um grande insight que me fez sair daquilo que todo mundo estava fazendo para conseguir realmente construir e criar a minha própria oportunidade. Eu falo muito, né? Oportunidade, ela não cai do céu. Oportunidade, ela não vem de mão beijada até você. Às vezes ela pode até bater na sua porta, mas ela não gira a maçaneta. Esse é um grande ponto, né? É a gente, de fato, criar a nossa oportunidade. Murilão, 10 para as 10 aqui, cara, eu já não vou te prender muito, não, que eu sei como é que tá a correria aí de você, mas antes de mais nada, eu já queria agradecer para você, pela participação. Vou te dar mais a última palavra, falar mais alguma coisa para o pessoal aí. E antes de mais nada, só avisar também que na próxima semana a gente vai ter uma minissérie aqui, dando gestão de obras na prática, direto no canteiro. E dia 7 a 12, eu vou estar fazendo imersão em gestão de obras 22.0. Para você se inscrever, é só ir lá no link da minha é sempre online e gratuito. E aí você vai receber todas as informações, entra no grupo do WhatsApp, vai receber. E na semana que vem começa também a série. Murilão, mais uma vez, cara, obrigado aí, tá? Pela participação, dando um baile aqui, muita experiência, uma troca de bacana. E com você, a última palavra. Não, somente agradecer aí, Vinícius. Sempre que precisar, estamos à disposição, né? Eu acho que a grande possibilidade, hoje a grande vantagem que essa galera tem, que está na faculdade, que está recém-formado, e que eu não tive, é ter hoje a possibilidade de se espelhar em grandes profissionais, e conhecer a rotina das mais diversas áreas da engenharia, para encontrar aquilo que faz o seu olho brilhar. Quando as pessoas me perguntam assim, Murilo, o que dá dinheiro na vida? Aquilo que você se apaixonar por fazer. Porque somente aquilo que você se apaixonar por fazer, você vai ter o tesão de estudar. E só você estudando, você vai ter esse diferencial em relação à concorrência. E você não vai conseguir estudar algo que você não goste só porque te disseram que dá dinheiro. Então,
Aproveita esse tipo de evento, como que o Vinícius vai promover aí, para você degustar um pouquinho do que é a carreira de um profissional de gestão de obras, de planejamento, para você ver se é isso que você quer seguir na sua vida e, se for, se dedique. Não fique pulando de galho em galho, achando que, poxa, eu estou aqui há 6 meses estudando planejamento de obras, ainda não apareceu uma oportunidade para mim. E quando que a oportunidade ela aparece e você precisa ir galgando degraus até você atingir o ápice, né? Perfeito. Só voltando àquele exemplo lá do salário mínimo profissional, eu sou um defensor ferrenho do salário mínimo profissional. Mas minha primeira oportunidade de trabalho como engenheiro foi ganhando muito menos que o salário mínimo profissional. E as pessoas dizem, pô, tu defende, mas tu ganhava menos. Eu precisei fazer isso porque eu precisava ter a oportunidade para mostrar o meu resultado. Mas com 6 meses, o meu resultado me levou a ganhar muito mais do que o salário mínimo profissional. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade, se inscrevam aí no evento do Vinícius, degustem, né, já que esses eventos gratuitos servem para isso, para você degustar e ver se é isso da sua vida. E bola para frente. Precisando aí, Vinícius, estamos à disposição. Muito obrigado a todos aí pela paciência e pela audiência. Show de bola, Murilo. Cara, perfeito, perfeita a conclusão. Aí não tinha como fechar melhor. E essa questão, só para pontuar o que você né, de ganhar menos no início, mas para você montar o resultado ser valorizado. A maioria das pessoas é muito imediatista. Elas acham que às vezes porque for, você tem que sair ganhando salário de engenheiro e já tem que ter realmente. E não, cara. Começa entrando primeiro, demonstra esse valor. A grande questão é, primeiro mostra o valor para depois ser valorizado. As pessoas querem colher para depois plantar. Parem de inverter a ordem. Primeiro você planta, depois você colhe. E aí vai passar. E mais, eu gosto de complementar. Quando tu planta alguma coisa, não é só jogar a semente lá e esperar florescer, não. Tu tem que regar, semear. É um processo para poder... Justamente. Não é só jogou lá e... Da noite pro dia, né, Murilo? Tem hoje e amanhã já tá florida a árvore. Justamente. Carolina, obrigada. Colocou aqui que a amiga dela fala muito bem do curso. Obrigado, viu? A Dani tá tendo grandes resultados, fechou 3 obras. Muito bom. Murilão, obrigado, cara. Show demais. Valeu, pessoal. A live vai ficar gravada. Se alguém pegou mais no meio aqui, vai lá, não perde oportunidade não, porque ficou realmente incrível. E parabéns para você que ficou aqui até agora, quase 10 horas já. Sexta-feira, mostra realmente o nível do seu comprometimento. Parabéns, cada um de vocês. Parabéns, Murilo. Show demais. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tá? Valeu. Valeu. Abraço.